Ok? Todos prontos, todas prontas? Para darmos seguimento, iremos para mais essa segunda parte, depois uma mentalização final ali, que é uma palestrinha para o espírito também. Uma parte ainda é para o corpo físico, mas estou trabalhando aí, quem sabe um dia dê para fazer o seminário só para o espírito. Temos que treinar isso, né? Luz apagada, de olhos fechados e tal, tem gente que vai roncar, mas faz parte. Bom, então vamos, primeira parte sim, foi mais uma apresentação desse conceito do autodescobrimento, uma apresentação mais focada assim na importância disso, o que isso pode me trazer, tanto no sentido que eu considero positivo, quanto o que eu considero negativo, que é o prazer e o desprazer, mas o convite agora é a reflexão sobre o auto-amor também, tá? Entendendo que o que eu entendo de mundo tem que ser focado para o espírito. O teu cérebro, ele faz um papel de interpretar a mensagem que o espírito manda, porque a mensagem que o espírito manda, ela é por símbolos e não por palavras. Então o espírito não se comunica por idioma, mas por símbolos. E ao se comunicar por símbolo, ele entende essa imagem recebida. E aí, para que você entenda o que eu quero dizer, eu utilizo uma palavra. Então, se na minha cabeça vem a imagem de uma cadeira de plástico, eu não consigo ainda mandar para a sua mente uma cadeira de plástico. Então eu digo cadeira de plástico. Então nós aprendemos a nos comunicar de corpo físico para corpo físico. O meu cérebro se comunica comigo através da liberação de endorfina e neurotransmissores. O chocolate, por exemplo, libera serotonina, que me dá prazer. Só que este prazer é uma sensação causada pelo neurotransmissor no meu cérebro. Meu espírito não tem cérebro. Então, quando eu desencarno, não existe este prazer. Não existe este prazer. Existe um outro. Se eu vivo a minha vida em função de entender assim, a alegria é quando meu cérebro me dá prazer e tristeza é quando meu cérebro me dá desprazer, quando eu desencarno, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que é bom, o que é ruim, eu não sei o que é alto e o que é baixo, porque eu estou preso ao que o meu cérebro dizia. Portanto, auto-amor e felicidade, ou felicidade não, porque não é deste mundo, né? Mas alegria, elas não necessariamente precisam passar pelo prazer. Pelo prazer. Então, uma mãe que vê um filho fazendo uso de droga, ao vê-lo indo se internar, sente tristeza, porque o filho vai ficar um tempo fora de casa, mas o espírito está alegre porque o filho poderá se curar. A compreensão passa por aí. Então, quando eu disser aqui prazer, ou quando eu disser alegria, ou quando eu disser felicidade, não vá para este caminho de imaginar essa sensação de euforia causada pelo cérebro, porque isso não vale nada para o espírito. O que vale para o espírito, o que dá prazer ao espírito, é a consciência limpa. Quando eu desencarno, então a pessoa fala, eu tenho medo, eu desencarno, eu vou para o umbral. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo piadinha, nós vamos nos ver lá no umbral. Vai brincando. Porque você vai descobrir que o umbral é uma extensão da Terra. Não vai ser diferente. Eu vou ser teletransportado para um lugar ruim. Você já está num lugar ruim. A Terra não é bom. A Terra tem coisas boas, mas ainda são espíritos em um grau de inferioridade, se machucando muito, se agredindo muito, se ofendendo muito, lutando por espaço, dividindo ao invés de multiplicar. Então não fica pensando que o umbral é muito diferente disso. Morar numa casa com uma pessoa que fica gritando, batendo panela e jogando coisa na parede já é umbral. O que pode ser pior que isso? Olha, eu tenho em casa um marido que me bate, um filho que me xinga, um cunhado que me rouba, eu vou lá para o umbral, vou sofrer. Sofrer o quê? Aí vai aparecer um bicho lá, um camaleão gigante correndo atrás dele, ele vai falar que você não viu meu cunhado. Não tem essa coisa de lá e cá, né? Faça uma extensão de que o prazer do espírito é desencarnar e estar em paz. E a paz só vem pela consciência livre, consciência limpa, porque está no livro dos espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência.
Quando a minha consciência está limpa, significa que eu não transgredi as leis de Deus. Não transgredindo as leis de Deus, eu não angariei fundos negativos para mim e, por consequência, não sinto culpa. Na ausência de culpa, eu estou livre. E na liberdade, eu posso, inclusive, transitar pelo umbral sem ter medo. Essa é a diferença. Agora, quando eu tenho culpa, e eu estou andando por um lugar e alguém grita assassino, eu acho que é comigo, porque eu sou assassino. Mas o cara pode estar olhando no espelho e gritando aquilo, mas eu acho, é comigo, me viram aqui. Quando eu não tenho o assassinato no meu currículo, podem gritar o que for, eu sei que não é para mim. Isso é a consciência tranquila, isso é prazer para o espírito. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. Então ela vincula muito bem aqui, Joana, que a tranquilidade não é ser insensível. O mundo está caindo, tem bomba explodindo, não, eu estou tranquilo, causa e efeito é assim mesmo. Isso não é ser tranquilo, isso é ser insensível. Essas pessoas merecem passar por isso, as crianças abandonadas merecem, são pais que abandonaram, são mães que abortaram, então eu não vou lá na creche, eu não vou lá no orfanato abraçar a criança. Isso é insensibilidade. O tranquilo é aquele que compreende. Elas estão passando por isso, mas eu não posso lá dar uma ajudinha para passarem mais rápido. Então eu vou lá e passo um dia com elas. Para elas terem alguém para contar as coisas, para elas terem alguém para abraçar, para elas serem abraçadas, para elas terem uma coisa nova. Mas às vezes o movimento ele vem assim, se eu não puder ir lá e adotar uma criança, então é melhor eu não ir. E fica sempre isso, se não for perfeito é melhor não fazer, e aí não faz. E você não tem como conceber. O ego e a vaidade fazem o indivíduo acreditar nisso. Eu me lembro de conviver, estudar, porque na área da psicologia você tem muitos homoafetivos, né? Eu tenho um amigo homoafetivo e um outro que era homofóbico, então os mundos se cruzaram, né? O homofóbico já vinha de muito tempo e o homoafetivo eu conheci depois, então quando eu uni os dois mundos e falei, vamos todos sair juntos, aí o mundo se cruzou. E aquele amigo homofóbico depois falou, não sei como você anda com esse cara aí não, você não tem medo? Você não tem medo de ir ao banheiro com ele? Assim, eu pensava, meu Deus, né? E aí eu conversando com esse outro amigo, e um dia acabou que ele não aguentou a sua homofobia e foi confrontar. Eu não consigo imaginar, assim, vocês ficam aí, eu tenho medo de ficar perto de você. E meu amigo gay disse assim para ele, fique tranquilo, você não me atrai. E aquilo foi um choque. Descobrir que ele não era atraente para o outro foi um choque para ele. Como assim eu não sou atraente? Não, você não faz meu tipo. Doeu. É só isso. Então, às vezes, a questão é só isso. Ser insensível, não ser afetuoso, não ser apaixonado, é entender que não necessariamente tudo que vai acontecer diz respeito a mim. Então eu posso ir lá no orfanato com todas as boas intenções para adotar a criança e ela fala, não, com você eu não quero ir. E aí vai doer como em mim isso? Olha, morador em situação de rua, vim aqui te trazer uma marmita. Não, eu não gosto de arroz. É essa a situação. Então eu fico planejando o momento perfeito e às vezes o perfeito para o outro é só uma parte de mim, ele não me quer inteiro. E essa parte de mim às vezes consiste nas pessoas que saem num sábado à noite porque estão nessa carência, nessa ilusão, e o que elas querem, um dos indivíduos eu quero ter um momento com você que seja de natureza sexual e só. Mas a pessoa entende, ele quer casar comigo e vamos ser felizes para sempre. E aí depois fala, me usou. E não existe isso. Existe sempre o aqui e o agora. Eu é que imagino que se a pessoa não me tomou inteira, ela me usou. E na verdade não é isso. Eu não sou tão interessante quanto eu penso ser, e eu não sou tão repugnante quanto eu penso ser. Algumas pessoas me admiram, outras pessoas me odeiam, e algumas nem sabem que eu existo. Isso é normal. É parte normal do todo. Aí pode ter alguém que diz assim, mas e Jesus? Um amigo meu ficou um tempo morando na China, e na China, em um dado momento, ele estava conversando com uma chinesa, e eles começaram a falar de mitos e não sei o quê, e ele falou de Jesus, e ela disse assim para ele, Jesus é aquele cara que pregaram na árvore? Aí ele falou, como assim você não sabe quem é Jesus? É por isso.
Até Jesus, para algumas pessoas, é aquele cara que pregou na árvore, assim, é como se fosse Netuno, é como se fosse Ares, é como se fosse Hermes. É uma mitologia. Só que para nós isso é ofensivo. Aí a pessoa acha que é ofensivo, um chinês ou um oriental fala isso de Jesus, mas ela fica em uma posição de lótus, fingindo que está meditando e tirando uma foto. E não percebe que também está ofendendo o outro. Então é entender que o mundo não gira ao meu redor. E que eu não preciso achar que as pessoas estão desesperadas por mim. Talvez elas só queiram uma parte minha. E se eu me nego a dar essa parte, porque eu acho que eu tenho que dar o todo, eu acabo ficando sem nada. Porque só é meu aquilo que eu dou. Se eu não dou nada, nada tenho. Quando dou é meu. Aí eu desencarno, chego num ponto lá onde tem nada, e aí o indivíduo fala assim na vida dele: estranho, não está acontecendo nada na minha vida. Eu estou numa paz esquisita, nada dá errado, nada dá certo. Por isso. Está vivendo em função só de pagar suas contas, de comer, de se alimentar e de dormir, não está dando nada para o universo também não te dá nada. Se você dá coisas ruins, recebe coisas ruins. Se dá coisas boas, recebe coisas boas. Se dá nada, recebe nada. Então fica com aquela sensação, o indivíduo desiste da vida, mesmo sendo rico, e falam: olha, mas ele tinha tudo, por que ele se desistiu? Olha, a pessoa tinha fama, por que viciou no crack? Por isso. Porque fazia tudo aquilo. Eu vou fazer um show para 60 mil pessoas, mas eu não tiro uma foto com um fã. Eu não dou um abraço na pessoa. Eu não dou um agradecimento, eu só falo obrigado por tudo, muito obrigado vocês e vou embora. Quer dizer, ela tem a sensação de que está dando muito para o outro, só que o indivíduo pagou para assistir o teu show, ou seja, você deu o que ele pagou, igualou, não merece nada, não tem nem déficit e nem lucro. A situação está igual. O que faz a diferença é o indivíduo pagou para ter o seu show. Se além disso, você ainda coloca o nome da cidade dele na música, se você depois fique para tirar foto, isso é lucro. Isso é teu. E aí você começa a ter benefícios positivos. Aí isso serve para o professor que dá aula para os alunos, né? E só fica ali: entendam o que eu estou passando aqui, porque vocês têm que tirar 10, mas não para ouvir. Você está com um problema em casa? O que aconteceu que o teu braço está roxo? Essa é a diferença, né? Quando você dá mais do que te está sendo pago. Quando dá o que é pago, não tem nada para cobrar, né? Tranquilo, a sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, segundo Joana. Então, o amor, ela vai colocar aqui como uma área não intelectiva, porque senão ela falaria que é uma coisa só. Ela está separando o conhecer do amar. E isso aprofunda no que eu disse no começo do seminário. Para que eu me ame, eu tenho que me conhecer. Mas quem garante que eu vou gostar do que eu vejo? Nunca aconteceu de te apresentarem uma pessoa e falar: olha, ela é perfeita para você, e você chegar lá e falar: não gostei? Então pode acontecer que ao fazer o autodescobrimento, você não goste do que vê. E aí? Só que não é uma pessoa que você pode dispensar, porque você não pode dispensar a si. Essa é a situação mais difícil. Conhecer a mim não significa me amar. E eu não consigo me amar sem me conhecer. Eu vou ter que tolerar a minha companhia. E às vezes a minha companhia é insone. Quando eu estou comigo, eu fico com insônia. Quando eu estou comigo, eu falo muito mal das pessoas. E eu vou ter que começar a aprender a controlar isso. Não vou mais ter que falar. Não vou ter que xingar no trânsito. A pessoa sozinha, um demônio dirigindo. Alguém ao lado, vai devagar, não xinga, não fala palavrão. Por que sozinho você é assim? Por que sozinho tanto palavrão sai da tua boca? Por que disseminar tanto ódio quando ninguém está vendo? Porque ninguém está vendo. Então, aqui eu volto a te dizer, o teu espírito está. E ele vai gostar de alguém que fala tanto palavrão? Aí acontece isso. Quando eu compreendo que eu tenho que me conhecer, e nesse me conhecer, permitir uma convivência saudável comigo, e permitir com isso que o amor aconteça pela admiração, então eu fico assim, tranquilo, mas não insensível. Descobri que eu estou com um câncer. Não, tudo bem, Deus proverá. Não, eu vou fazer o tratamento. Mas eu estou tranquilo. Eu não estou desesperado. Senhor, por que eu? Por que agora? Mas eu sou tão bom. Isso é o que está desesperado. E o insensível é aquele: não, deixa aí, se eu tiver que desencarnar, eu desencarno mesmo e eu vou morrer em paz.
O tranquilo é aquele que fala, eu vou procurar o tratamento, vou fazer o melhor possível. Se o câncer desaparecer, ótimo. Se eu desaparecer, o corpo desaparecer, fazer o quê? Eu vou preparando o meu caminho para isso, ao invés de ficar projetando desespero em todo mundo, né? Na maioria das vezes, quem desenvolve uma doença crônica que costuma levar à letalidade, a família adoece junto. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. É o indivíduo que está com câncer, mas o filho já não aguenta mais, a esposa já não aguenta mais, o neto está com medo, e aí tem uma família em toda destruída, porque estão todos afetuosos e apaixonados. E Joana diz, quando eu desenvolvo a sabedoria, eu continuo afetuoso, mas não apaixonado. Eu não quero levar o mundo para minha casa. Eu consigo te amar à distância. Eu vejo que você está fazendo errado, eu me coloco à disposição para te ajudar, mas eu não entro no buraco com você. Eu te ofereço recursos para sair de lá, te dou um mapa para se nortear lá dentro, mas eu não mergulho como se eu fosse te salvar. O que acontece se eu entrar na areia movediça para tirar alguém que está lá? Afundo junto. Como que nós vemos no desenho? Pegue um galho, estique para a pessoa e puxe ela. E o que a maioria das pessoas fazem num momento de desespero? Vão junto. Então, o rapaz está casado, a mulher tem lá suas virtudes, só que um dos vícios dela é um vício de origem emocional. Então ela adoece emocionalmente em razão das suas carências, dos seus complexos, se desequilibra e trai ele. Houve uma traição da parte dela, que é um desequilíbrio do emocional dela. Ela assumiu um compromisso que não conseguiu manter, mentiu e sujou a sua própria moral. Ou seja, está na areia movediça. O que o indivíduo faz diante disso? Vai lá e mata ela. Pula na areia movediça desesperadamente. Eu vou te salvar, e mata ela. Julga, expõe, joga foto na internet para acabar com a reputação da pessoa. É pular junto. Oferecer o galho para que a pessoa saia, não é, não, tudo bem, você me traiu, volta para casa, vamos continuar juntos. Mas é entender assim, eu não quero isto para mim, e é isto que você tem para dar. Como não posso te modificar e nem sou responsável pelo que é você, vou me retirar dessa relação e lidar com a ferida aberta que ficou. Olha o tamanho da maturidade. Mas é fácil fazer isso? É muito mais fácil ir para cima da pessoa. Mas eu que fiz tudo por você, como é que eu vou olhar agora na cara das pessoas? Então quer dizer, o outro cometeu uma imoralidade e eu fico com vergonha? Isso sou eu pular na areia movediça. É ter vergonha pelo que o outro está fazendo. É me sentir responsável e deixar que o meu equilíbrio seja abalado porque o outro adoeceu. É muito difícil alcançar esse estágio de ser afetuoso e não apaixonado. Ah, mas eu fui para cima da pessoa porque eu sou apaixonado por ela? Não, porque eu sou apaixonado pelo meu ego. E ela mexeu com ele. Então o indivíduo diz assim, pode falar o que quiser de mim, mas não mexe com a minha mãe. O brasileiro fica falando mal do Brasil. Vem um argentino falar mal do Brasil. Não fala mal do Brasil, não. Então não pode. Então eu estou com você, eu te amo, nós estamos juntos, porque eu amo meu ego. Estar com você é bom, eu tenho um relacionamento. Se você desequilibra, adoece emocionalmente e me trai, você feriu meu ego. Então eu tenho que lavar minha honra. E quantos são esses que dizem, né? Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Esse é o movimento de pular na areia movediça. O outro adoeceu e ao invés de deixá-lo afundar ou oferecê-lo recursos para sair, o indivíduo pula de cabeça. E às vezes fica mais prejudicado do que o outro, né? A pessoa trai, toma uma surra, o indivíduo vai para a cadeia, fica 2 anos, uma semana depois ela já não está mais com marca nenhuma e está lá livre enquanto o outro vai ficar preso. Sendo que ele foi vítima de uma circunstância que é a própria vaidade e o sentimento de onipotência de não aceitar ter sido traído. Sabe por quê? Quem você pensa que é para trair? Eu. O perfeito. O melhor marido. Como assim você adoeceu diante de mim, expondo que eu não fui capaz de ser maior do que a tua doença? Essa é a ferida verdadeira. Essa é a ferida aberta. E não uma empatia para em direção ao outro. Olha que pessoa perturbada prometeu diante do padre que ficaria comigo para sempre e me traiu. Olha o tamanho da doença desse indivíduo. Não, na verdade o que eclode é a minha. E aqui no livro O Caminho do Buda,
No discurso número 5 de Osho, nós temos o seguinte: se você não for um amante de si mesmo, você não será capaz de olhar nos seus próprios olhos, na sua própria face, na sua própria realidade. Difícil, né? Quando você ama uma pessoa, você consegue olhar dentro dos olhos dela. Quando você tem culpa, não. A pessoa te olha e fala: tá tudo bem? Tá mesmo? A pessoa baixa. Pai sabe muito bem e mãe sabem que lidar com criança é isso. Você olha no olho e repete a pergunta, ela não consegue manter. Isso é programação neurolinguística. O indivíduo que consegue mentir olhando nos olhos, ele está muito mais perto de um psicopata do que de um bom mentiroso. O indivíduo regular não consegue. Então, quando eu não me amo, ser amante mesmo. Tá? É acordar feliz porque eu estou comigo. É me alimentar bem porque eu gosto de mim. É me levar ao café na cama. Sabe? É me levar para passear. É me levar para jantar. É me levar para ter lazer. É me levar para assistir um cinema. É me levar para assistir uma série da Netflix. É me levar para fazer as coisas. Não ficar esperando. Ah, eu quero viajar, mas meu marido nunca vai. Porque você viajou, automaticamente você já tem que se envolver emocionalmente com outra pessoa. Você não pode viajar para tirar foto nos monumentos. Ah, é mais chato sem o meu marido. Tudo bem. Então não culpe ele. Responsabilize a si. Que ficou com uma pessoa que não gosta de viajar e você é uma pessoa que gosta de viajar. Então você não está viajando. E ele que não gosta de viajar, não está viajando também. Então assim, só ele tem prazer. O teu fica para lá. Aí a pessoa fala: não, então eu vou sozinha. Por quê? Vai com quem? Está encontrando alguém? Por que se maquiou? Que roupa é essa? Aí dá aquele cansaço de se explicar. A pessoa fala: eu vou ficar aqui, ao invés de lutar contra isso. Então quando eu me amo, eu consigo olhar no espelho. Dificuldade que o indivíduo tem, qualquer pessoa que não faz terapia ou que não está nesse processo, é despir-se, literalmente. Tirar a roupa diante de um espelho e ficar olhando para o seu corpo. Esse é um exercício dificílimo, porque a mente vai negando tudo. A pessoa fala: eu estou gordo, eu estou feio, eu estou branco, eu tenho uma cicatriz, tenho não sei o que, tenho uma estria, ai meu Deus. Ela vai começando a se cobrir, ela tem vergonha de ficar sem roupa. Perto de si. E olhar nos olhos, então, é muito difícil, porque nós não nos amamos. Então, quando eu não me amo e eu me vejo despido, eu só enxergo os meus defeitos. E é isso que eu quero mudar. Eu me torno meu defeito. Ah, isso é pouco, isso é muito, isso aqui tinha que ser mais, isso aqui tinha que ser menos, isso aqui não sei o quê. Se eu tirar isso aqui vai ser mais legal. Tentando nos moldar cirurgicamente para conseguir olhar no espelho e nos amar. É um absurdo? É um absurdo em algum ponto. São as insatisfações do nosso espírito. Tudo bem acontecer, mas joga isso para fora. Se você estivesse com uma pessoa que você ama e ela falasse assim: olha, eu quero ficar com você, mas teu nariz é muito grande. Faz uma cirurgia no teu nariz, que aí eu fico com você. Isso é amor? Então por que eu preciso fazer uma cirurgia para me olhar no espelho e gostar do que eu vejo? É assim que eu me trato. É assim que nós nos tratamos. O Brasil é o terceiro país que mais faz cirurgia plástica no mundo. Só perde para os Estados Unidos e para o México. Porque esse é o tamanho da nossa insatisfação. Só que muito dessa insatisfação não vem no espírito, é ensinada. Você tem que ser magro, você tem que ser alto, você tem que ser bonito, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, tem que ter isso grande, tem que ter isso alto, e a pessoa fala: eu não tenho, eu não pertenço, eu não sou, e ela se convence de que é feia. E tem vergonha. Tem vergonha de tirar a camisa para entrar na piscina, tem vergonha de usar uma saia, tem vergonha. E quando precisa olhar nos seus olhos, desvia. Pergunte para a pessoa com quem você está, não agora, assim, para não tumultuar, mas depois, ou para o seu filho, ou para uma pessoa que não estava aqui nesse seminário, pergunte assim para ela: qual é a cor dos seus olhos? E você vai ver gente errando. Ah, é castanho. Não, não é, é mel. É azul, não, é esverdeado. Ah, depende da luz, porque nós não sabemos. Muitos de nós não sabemos exatamente a cor dos nossos olhos, porque nunca paramos para prestar atenção nisso. Porque quando eu tenho que olhar no espelho e vejo meus olhos, automaticamente eu começo a olhar para baixo.
Eu olho para o cabelo, eu olho para o pescoço, eu olho para a barba, eu olho para o pé, eu olho para o espelho. Não, tem uma sujeirinha aqui. Mas não olho para mim, porque não me amo. E quando duas pessoas estão apaixonadas, o que acontece? A bomba atômica caindo lá e eles assim. Professor Girafales e Dona Florinda, né? Olhando um para o outro assim. Não quer entrar para tomar uma xícara de chá? E eles vão assim. Ó. Não é? Não é isso, estar apaixonado? E você é assim por você? Quando você se olha, você se apaixona assim toda vez? Aí levanta e olha no espelho e a pessoa está com um mau hálito e fala, não tem problema, você é descabelada, é linda do mesmo jeito. Mas aí o indivíduo chega, olha no espelho e fala, nossa, eu estou um trapo. Porque ele não é bonito daquele jeito. Tá? Ninguém está dizendo aqui, saia descabelado na rua, isso e aquilo, se abandone. Mas comece a questionar, em algum momento você se olhou dessa forma? Em algum momento você sentiu isso por você? Uma urgência de estar com você? Eu não vejo a hora de sair do trabalho para ir para minha casa meditar. Eu não vejo a hora de sair daqui e ir para o happy hour. Eu não vejo a hora de sair daqui e tomar uma cervejinha, fumar meu cigarrinho, comer o meu cachorro quentinho. Poucas vezes o indivíduo tem uma urgência de ficar consigo, de curtir a sua companhia. O frio ajuda muito, a pessoa quer se cobrir, quer ficar ali sentada. Aí o gatinho vem em cima, o cachorro vem em cima, vem todo mundo em cima. Ela fala, isso aqui é uma vida gostosa. Isso ela encontrou uma felicidade. Aí as pessoas falam, um dia tão bonito você vai ficar em casa. Um sábado à noite você vai ficar em casa. E ela fala, vou. Aí os outros falam assim, nossa, tá deprimido, o Vitor não tá querendo sair. Nunca é assim, olha, o Vitor alcançou um estado de gratidão consigo mesmo. Não, tá deprimido, tá se afastando das pessoas. Deve estar com algum problema. Se você não for um amante de si mesmo, você não será capaz de olhar nos seus próprios olhos, na sua própria face, na sua própria realidade. E todo mundo que tentar te mostrar isso, você vai negar. Está falando isso por inveja. Está falando isso para me prejudicar. Está projetando sombra em mim. Então faça esse teste do espelho chegando em casa. E esse outro, de perguntar para a pessoa qual a cor dos seus olhos. E você vai ficar surpresa com o número de pessoas que vão errar. E eu sei que tem gente pensando, qual que é a cor do meu, né? Se ele perguntar agora, será que eu sei responder? Fiquem tranquilos que eu não vou perguntar, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, e sempre o consegue se tem firme vontade. Um horizonte limitado é assim, é o quanto eu posso ver. O horizonte limitado, ele não necessariamente é finito, porque toda vez que eu vou em direção ao horizonte, eu ganho um novo horizonte. Então eu estou aqui, aí eu olho para fora e eu vejo a serra. Eu vejo a serra no horizonte. Se eu subir até lá, eu vejo a cidade. Ou eu vejo o que está depois da serra. Então sempre haverá um horizonte, mas o horizonte limitado é assim, é o que os teus olhos podem ver, porque os teus olhos são de carne, e a carne enxerga carne porque é material. Os teus olhos só enxergam o que é material. Material. Então eles te permitem alcançar apenas um pedaço do todo. Quero ser um espírito superior para que Deus goste de mim. Ou para que eu possa fazer o bem. Esse é o horizonte do indivíduo. Eu quero me melhorar como espírito. O que está além desse horizonte? Quais são os espíritos que você tem como referência para se tornar? Vamos lá. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Jesus Cristo, por exemplo. É um espírito referência tua? Você está pronto, está pronta para passar o que eles passaram? Porque é fácil falar que eu quero me tornar superior, mas eu aceito a crucificação? É fácil falar que eu quero me tornar superior, mas eu aceito não ir para um mundo melhor como fez o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes? Que recebeu essa informação, olha, parabéns, o senhor não precisa mais encarnar na Terra, e algumas pessoas já soltariam rojões, né? Isso aí, fiquem vocês aí, nunca mais volto para esse local.
E ele falou o quê? Não, Senhor, então eu vou continuar vindo, porque eu tenho muito o que fazer aqui. Como é que eu posso ir para um lugar melhor sabendo que as pessoas que eu amo ainda estão aqui? Então eu fico. Isso é ser grande. Não é só andar pelo mundo espiritual e falar, olha o Vitor, espírito iluminado. Não é isso, não. Ser um espírito grande não é viver na ausência de dor, mas é viver numa constância de dor, sabendo lidar com ela. Ou o indivíduo pensa que Jesus não sofre quando olha para a terra e vê esse monte de gente fumando crack, traindo, matando, preso, roubando. Acha que ele está feliz com isso? Você acha mesmo que Jesus está em paz? Ele está tão inquieto com a situação, estava tão inquieto de ver isso acontecendo, que desceu aqui. Então não fique pensando que alcançar a sublimação vai te dar essa paz que você imagina ser. Não vou mais ter problema, não vou mais ter conflito. Não, alcançar a sublimação, você vai começar a buscar problema. Tem algum problema para eu resolver, Deus? Tem um problema pesado para resolver lá no Oriente Médio, então eu vou encarnar lá. Aquela criancinha lá, sem pai, sem mãe, tudo explodindo ao redor dela, e de repente ele emerge como um missionário. Está tendo um problema onde? Está tendo problema lá na favela, no Rio de Janeiro, onde nem a polícia entra. Então eu vou encarnar lá. Aí é o indivíduo que funda uma ONG para ajudar a criança. Porque ele é superior. Mas às vezes o nosso sentimento de superioridade implica, eu vou nascer lá em Berlim, protegido e rico. E isso não é ser superior. Pode até ser, né, um espírito superior ali. Mas o grau de consciência disso aqui é enxergar além do horizonte. É enxergar que não há por que deixar a Terra só porque você não precisa encarnar mais aqui. Mas se esforçar para que a Terra seja melhor, que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você pensando numa parte de esportes aí, você é um bom jogador e você é chamado para jogar num time da 2ª divisão. Aí um time da 1ª divisão te chama. Muito fácil. Mas e trazer este que está na 2ª para a 1ª? E participar da transição da terra de provas e expiações para a regeneração? Porque não vai acontecer sozinho, alguém terá que fazer. Então quando me derem a carta e falar, você não precisa mais ficar na terra, é nessa hora que eu rasgo a carta e fico grande. Porque se eu saio da terra e vou para um mundo de regeneração como alguém que acabou de chegar, eu vou ser desse tamanho. E isso vai doer. Por isso que alguns espíritos recaem. Porque eles saem daqui promovidos, achando que vão chegar lá e falar, ó, vim da terra, hein? Venci a terra, hein? Venci a terra. E ninguém liga, porque todo mundo lá não está preocupado com o ego, mas sim em fazer o bem. Como ele não tem dentro de si esse movimento ainda automático, ele recai. E aí volta para provas e expiações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Trans é além, forma, ou seja, é pegar a forma com a qual eu vejo a minha moral e ir além daquilo. Quanto mais você melhora a sua moral, mais espírita você é reconhecido. Isto não significa em quantidade, mas em movimento. Então, se você tem 1 e subiu para 2, 2 é pouco. Só que você é mais reconhecido como espírita do que alguém que tem 10 e subiu para 10,5. Porque este só subiu meio e você subiu 1. Então não é o quanto, né, o tamanho da obra que você faz. Se você é um dirigente da casa ou se você é a pessoa que passa álcool nas cadeiras. Mas é o quanto você faz isso com o teu coração que te define. O quanto realmente você se conecta à sua tarefa. E está se transformando, ou seja, alcançando uma forma nova moralmente. E pelos seus esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso aqui implica atividade, não é passividade. Ele está verbalizando. É difícil domar uma inclinação má. Mas quanto mais você se esforça para isso, mais mérito você tem. Vejam que o ensinamento nos diz assim, é o que você está fazendo e não o que você atingiu que conta. Não está escrito assim, ó, é aquele que conseguiu domar a sua inclinação. Não, é aquele que está se esforçando para. Já está bom. Já faz de você alguém que pode andar com a cabeça erguida.
já faz de você alguém que não vai precisar passar pelo tormento pesado do umbral, das trevas e não sei mais o que. Esquece isso. Para que ficar se apegando às trevas que existem no mundo, se você partiu de um Deus que é luz e amor? Para que ficar com medo do quartinho escuro se tem uma mansão iluminada para correr? Desapega do medo. Desapega da covardia, que é uma má inclinação e que é um vício. Como se fosse uma droga. Eu vou tomar uma dose de covardia hoje. Não, vou tomar uma dosinha de medo hoje. Faz tempo que eu não sinto medo, estou tendo abstinência de medo. Eu ando muito corajoso. Vou tomar um medo. E vai fazendo isso. Se esforçar e se transformar, já está bom. Só isso. Qualquer coisa que vierem aqui te incutir de culpa e falar que tem que ser mais que isso, devolva para o expositor porque ele está embarulhado. Não precisa. A mensagem é clara, é amorosa, é assim, faça o teu melhor e faça um pouco, mas faça. E nisso nós já olharemos nos teus olhos com respeito. E como consequência você também conseguirá se olhar com respeito. E absorverá esse respeito. E tendo respeito, pode dar respeito. Então você não se sentirá intimidado porque você é a pessoa que arruma o microfone e o outro é o dirigente que fala no microfone. Você ficará feliz que aquela pessoa conseguiu falar ao microfone, que aquela pessoa conseguiu tornar-se diferente e vai fazer de tudo para que o microfone nunca falhe. Mesmo que ninguém saiba disso, porque você quer ver o sucesso do outro. Porque compreende que ele mereceu estar ali. Isso faz de você um verdadeiro espírita. Seja com o rodo na mão, seja com o microfone. Não interessa. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Quer dizer, por trás do que eu mostro, por trás da beleza que eu vendo, tem uma feiura. Essa feiura eu nem alugo, a feiura eu empresto. Então a beleza eu vendo, e a feiura eu empresto. Empresta como? Eu falo que é do outro. Olha, você viu o Vitor como é agressivo. Olha, você viu a Sônia como fala mal dos outros. Olha, você viu o José como é preguiçoso. É sempre do outro. Então eu empresto. Mas está lá. Porque eu digo assim... Tem um olhar procurando a preguiça. Como eu sei que eu tenho ela em mim, eu quero que esse holofote não me veja. Então eu falo, lá o José é preguiçoso. Aí o holofote vai para ele e eu fico aqui. Ufa. Ufa. Não é? Eu sou preguiçoso para tudo, menos para jogar nos outros. Para jogar nos outros eu faço esforço homérico. Para culpar os outros pelas outras coisas eu faço o que for preciso. Mas para assumir para mim, sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade. Qual que é o convite aqui? Para de idolatrar expositor espírita. Para. Porque se você idolatra um expositor espírita, você nunca se transforma em um. Ah, mas eu não quero fazer palestra, Vitor. Mas eu não estou falando de fazer palestra, eu estou falando de ser um expositor espírita no seu ambiente de trabalho, porque é alguém que expõe o espiritismo nos seus comportamentos. A pessoa fica, porque a Nete, porque o Haroldo, porque o Vitor, porque o Rossandro, porque não sei quem, e que hora você vai falar de você? Que hora você será o expositor espírita? Que leva paciência para o seu ambiente de trabalho, que tem tolerância com o seu filho, que tem tolerância com o seu cônjuge. Nisso você está dando uma palestra. Muito mais importante do que essa que eu estou fazendo aqui. Muito mais importante do que qualquer outra, porque essas pessoas convivem com você. Então você pode nunca pisar aqui para fazer uma palestra. Mas seja isso na sua casa, seja isso na sua vida, seja isso na fila do banco, na fila do mercado. Porque aí você está conseguindo entender que a mensagem tem que ser levada adiante. Se você idolatra o expositor e não entende que existe feiura por detrás de todos eles, que existe tristeza, que existe medo, que existe angústia, que existe vaidade, que existe vontade de desistir, que existe manipulação, que existe sensualidade, que existe tudo isso, cada um em uma quantidade, cada um uma coisa, você se ilude. E começa a achar que aquele indivíduo tem mais sorte porque o mentor dele é melhor. É como eu queria ter uma mentora igual a Joana de Ângeles, mas seu Divaldo ninguém quer.
Ah, como eu queria ser o Divaldo, que viaja pelo mundo fazendo palestra, cada hora dormindo na casa de uma pessoa, encontrando às vezes um monte de gente que fala um monte no ouvido dele, que quer aproveitar a presença dele para usá-lo como se fosse uma ferramenta, que fica falando coisas, que leva para lá e para cá. Para com isso. O que esses indivíduos fazem é muito grande. É uma abnegação que deixa seus rastros. Então, sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então, se eu fico aplaudindo esses indivíduos por tudo que eles fazem e nunca pontuo os seus trabalhos, ou nunca critico positivamente, ou nunca me permito não gostar de algo, eles não crescem. Porque o indivíduo já chega assim, pela fama dele, todo mundo quer dar a mão para o indivíduo, todo mundo quer tirar foto com ele, já nem estão ouvindo o que ele fala. E quer sentar logo na primeira fileira, porque a hora que acabar já quer ser a primeira a dar a mão para ele. E aí você vê o indivíduo fala assim, nós vamos trazer o Divaldo Franco para fazer uma palestra. E aí a pessoa fala, não, eu dou carona para ele, eu pego ele no aeroporto, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem. Agora nós estamos chamando o Vitor para fazer uma palestra. Aí faz o barulho do grilo. Porque ninguém quer me pegar no aeroporto. Então o que esse indivíduo quer? Ser tarefeiro da casa ou abusar de uma oportunidade? Isso é grave. Isso é idolatria. E a idolatria gera um campo para o não crescimento do indivíduo idolatrado, porque ele alcançou um estágio onde ele não pode mais ser criticado. E isso é negativo. Isso é criar um sentimento papal dentro do movimento espírita, definindo assim, mas e depois que o Divaldo desencarnar, quem vai assumir o posto dele? Que posto? Que posto? Não existe esse posto. Nós não temos papa, nós não temos bispo, nós não temos cardeais. Nós somos todos responsáveis pela divulgação da doutrina. Cada um de vocês tem um punhado de semente no bolso. Cada um de vocês tem um punhado de semente no bolso. Cada um de vocês é um expositor espírita onde está indo. Cada um de vocês é um mensageiro sem exceção. Alguns pela palavra, outros pelo artesanato, outros pelo carinho, outros pela costura, outros pelo que quer que seja, pela comida. Mas é o seu jeito de fazer as pessoas se lembrarem de que existe Deus. É o seu jeito. Como o almoço que comemos hoje na casa da Lorena, ela disse, o que eu pus aqui foi amor. E deu para sentir. Deu para sentir o amor. Porque era um amor de folhas que ela foi buscar na praça para enfeitar a mesa. Então aquele amor foi tanto que eu não estou com fome até agora. Porque me satisfez. Isso é evangelizar. É fazer uma pessoa enxergar Deus. Quando ela entende, eu estou sendo bem recebido longe da minha casa. Quando você receber uma pessoa que está chegando aqui na casa. Quando você se receber na sua casa. Se acolhendo positivamente, você está evangelizando. Então esquece essa coisa de achar que tem alguém que já é. Os espíritos preferem ele porque ele é mensageiro. Para com isso. Nem Kardec assumiu esse papel. Ninguém mais vai assumir esse papel. Esquece, não vai rolar de ficar esperando um novo Messias. Já veio. Daqui para frente é o seguinte, enquanto nós não fizermos o que Jesus fez, ele não voltará para dar lição nenhuma. Porque nós ainda nem colocamos em prática o que já foi ensinado, que tipo de mestre daria para seus discípulos uma lição avançada se eles ainda não concluíram a básica? Seria irresponsável. E eu não concebo Jesus como irresponsável. Então é tomar para mim e entender o seguinte, mas Vitor, eu sou cheio de falhas, venha fazer palestra com falha. Faça seus doces com falha. Sirva com falha. Acolha teu filho com falha. Mas faça isso agora. Faz do teu jeito. Torto, mal feito, esquisito, mas faça. Porque todos os que estão aqui fazendo têm seus lados tortos, feios e esquisitos. Alguns conseguem fingir mais do que os outros, mas nenhum que se apresentou diante de você foi perfeito. Dirigi, pois, no livro dos Espíritos, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito
e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Isso é Santo Agostinho. Quando utilizam ele como exemplo, né? Toda vez antes de dormir, ele pensava o que ele fez no dia e tal. Esse é o complemento desse texto. Quer dizer, se outra pessoa fizesse o que eu estou fazendo, eu apontaria o dedo? Então o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou fazendo isso? Eu daria batata frita pingando gordura para o meu cachorro? E se você fosse à minha casa e me visse dando batata frita pingando gordura para as minhas gatas, você me reprovaria? Então por que você dá para você? Você daria cerveja para o filho de alguém? Então por que você dá para você? Essa é a censura que está sendo dita aqui. Não é só olhar o outro e falar, é o seguinte, você daria o que você come para alguém que você ama? Porque tem gente que, quando está com as pessoas, faz um jantar de um jeito. Quando não tem ninguém, come qualquer coisa. Você daria qualquer coisa para alguém que você ama? Você colocaria qualquer coisa no prato de alguém que você quer agradar? Então não ponha no seu. Não se maltrate mais. Cuide de você com um amor intenso. Ninguém terá um amor por você maior do que o seu. As pessoas podem te proporcionar momentos prazerosos ou situações onde você se sente amada, mas um amor contínuo de convivência que não pode ser desligado é só o teu com você. E por extensão o teu com Deus. Todo o resto em algum momento se ausentará. Todo o resto. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Ou seja, discuta a relação, converse com você, se questione. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com qual objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Por que fiz isso? Por que fiz aquilo? Foi realmente caridade ou foi vaidade? Eu realmente perdoei ou só quis parecer bonito? Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Tem alguma coisa que você jamais contaria para alguém que você fez? Inclusive para você? Tem alguma coisa? Então, por que fazer? Essa punição excessiva, esse desgaste e esse abuso de se premiar com punições, ele precisa acabar se você quer encontrar um pouco mais de paz. Meu corpo está ansioso. E eu estou ansioso porque eu estou buscando vida. Então eu vou me premiar por estar buscando vida, porque na ausência de ansiedade total estamos mortos. E aí eu me premio fumando um cigarro. Eu me premio tomando cerveja. Eu me premio comendo carne vermelha. Eu vou sempre me premiando com punições. Fazendo comigo coisas que não faria a outros. Então não é porque o corpo do teu filho é pequenininho que ele é diferente do seu. Não é porque o corpo do outro parece mais frágil ou porque é um animalzinho que ele é diferente. É sempre olhar, o teu corpo físico é o teu animalzinho de estimação. Que ração você tem dado? Como tem sido o banho? Você faz carinho? Porque tem gente que tem o cachorro só para latir. O cachorro vem todo feliz, encontra a pessoa, ela fala, sai daqui, não sobe em mim, vai sujar minha roupa. E o cachorro nunca pode brincar com a pessoa. E o teu corpo físico? Em que momento você cuida dele? Faz uma massagem, coloca o teu pé para cima, né? Deita num local confortável, fica um pouco ali relaxando. Tem que pensar também nessas coisas, né? Aqui no livro Respostas da Vida, lição número 15, também Chico Xavier e André Luiz. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Aqui ele ensina humildade. Cometer um erro, tudo bem, porque todos nós cometemos, mas não faça desse erro seu troféu. Aprenda com ele, internalize aquilo movimento e aí você vai conseguir conviver. Sabe por quê? Quando eu quero ser perfeito,
e enxergo uma imperfeição em mim, eu projeto que todo mundo é perfeito. Sabe, a grama do vizinho é mais verde? Então eu só acho que eu poderei conviver pacificamente quando eu for perfeito ou quando os outros forem imperfeitos. E aí eu fico caçando o problema nos outros. Porque eu quero criar um mundo onde todo mundo tem uma falha, porque aí eu me sinto incluído. E aí quando eu sou perfeito, no meu ponto de vista, eu quero cuidar do mundo inteiro. Eu quero fazer a caridade e ajudar todo mundo que está em sofrimento, porque as pessoas imperfeitas me geram culpa. Eu estou aqui todo feliz e você com esse problema. Eu estou aqui todo infeliz e você com essa solução. Então eu fico sempre oscilando entre querer estragar o mundo à minha volta ou curar o mundo à minha volta, sem perceber que o mundo à minha volta é perfeito na sua doença e na sua saúde. E a presença constante dos dois aspectos em todas as pessoas é o que nos permite conviver em paz. Me dá a humildade de saber que eu posso falhar porque eu sei que você falha. E se você me julga porque eu falhei, você já está falhando, então está tranquilo. Não, Vitor, eu não falho, já falhou só de falar isso, então estou tranquilo. Pronto. Então tá bom, já que nós chegamos à conclusão que somos todos falhos, somos todos imperfeitos e fazemos o máximo para mostrar que somos perfeitos, vamos abrir mão dessa mentira e vamos começar a conversar de verdade? Vamos assumir que está doendo? Vamos assumir que está difícil? Que às vezes dá vontade de desistir? Que às vezes dá vontade de insistir? Vamos assumir? Aí fica mais positivo. Eu não vou falar aí na frente porque eu tenho medo de falar em público. E se eu te disser que todo mundo que está aí também tem? Aí você vem? É só levantar. A oportunidade de fazer uma oração é uma oportunidade de falar com Deus. Conscientemente. Aí você faz um estudo em casa espírita. O estudo do livro dos espíritos. 10 pessoas participando no começo. Alguém quer fazer a oração? Ninguém quer. Assim, alguém quer falar com Deus? Eu não falo direito. Assim, eu falo errado com Deus, eu não sei orar. Eu não sei orar. Olha a formalidade, assim. Diante de Deus eu não sei o que falar, é o que a pessoa está dizendo. E diante de uma oportunidade para falar com Deus, eu finjo que não é comigo. E aí todo mundo faz isso. E no fim é sempre a mesma pessoa que faz a oração. E ela faz tanto que ela fica com uma oração bonita, mas às vezes até mecanizada, e aí todo mundo fala, não, ora você, que tua oração é bonita. Acabou, estragou tudo. A verdade é essa. É assumir, estamos todos com medo, eu acho que a minha oração é feia, que a minha palestra é ruim, que eu gaguejo, que eu não sei falar em público. Alguém mais acha isso? Eu também acho. Então eu vou falar aqui e vocês tolerem a minha gagueira e se apeguem à minha mensagem. Pronto. Faz isso em tudo no mundo e você vai entender que a intolerância religiosa do outro pode ser a sua. Que a intolerância sexual do outro pode ser a sua. E que quando você preza por entender que este é o ponto onde o indivíduo erra, mas que existem coisas positivas por detrás disso, e que se eu for capaz de enxergá-las, este ponto fica menor, o mundo se cura para você. Não porque ele está na ausência de doença, mas porque ele tem constância de remédio. Em todo lugar que você olha, você encontra o remédio. E nisso você nunca mais teme adoecer. E não temendo adoecer, você não adoece. Porque tem dessas ironias, né? Quanto menos você se preocupa com algo, menos chance de acontecer. Quanto mais você luta para não adoecer, você já adoece na neurose de não adoecer. Já adoeceu. Conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando-o a avançar, mesmo sob a imposição de sacrifícios. Atavismo pernicioso são esses hábitos ancestrais que te fazem mal e que parece um elástico que fica te puxando. Toda vez que você tenta fazer algo, isso te puxa de volta. Parece um lamaçal do qual não se pode sair. Não importa o que aconteça, eu sempre acho que eu não vou dar conta. Não importa o que aconteça, eu sempre acho que o outro é melhor que eu. Isso é um atavismo pernicioso. Então, quando eu conheço os meus próprios limites íntimos, que é quando eu aprendo a falar sim e não permito mais que me agridam, mas permito que me acolham e não me permito mais agredir o outro, e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento. E o que Kardec disse? Que o verdadeiro espírito é aquele que amplia seus horizontes.
conectado tudo. É uma coisa só, eles estão todos dizendo a mesma coisa, então não fique esperando aparecer mais um mentor, mais um expositor, é sempre a mesma mensagem. Enquanto esta mensagem não for ouvida, não virá outra. Ensejando avançar, mesmo sob a imposição de sacrifícios. Porque eu aprendo, internalizo e acredito que o sacrifício é o sacro ofício. É um ofício em direção ao sagrado. Sacrifício é sempre Deus. Vitor, fazer caminhada é um sacrifício, é um sacro ofício, porque você está cuidando do corpo que te foi dado. Mudar a minha alimentação é um sacrifício, então agrada a Deus. Sacrifício é algo positivo, é algo que nos une a Deus. Diante de um sacrifício, nós teríamos que fazer fila. E, na verdade, sai correndo. Tem um sacrifício para fazer. E primeiro eu. Não, eu vou. Não, você já foi semana passada, hoje sou eu. E, na verdade, é assim. Vai você, vai. Dá todo mundo um passo atrás para ficar alguém na frente. Sacrifício é algo que tem que ser buscado, não evitado. É algo agradável, não desagradável. Porque é quando você está atuando ativamente para agradar a Deus. E o que acontece com quem agrada a Deus? Recebe um pouco mais de amor, porque passa a enxergar este amor no seu ato. Quando você cuida do teu corpo, da alimentação dele, você se sente melhor com ele, então você se ama mais. Quando você dorme melhor, você fica uma pessoa menos ansiosa. Menos ansiosa, você briga menos. As pessoas gostam mais de você. Com mais gente te procurando, você se ama mais. É sempre uma consequência. Então, diante de uma oportunidade de sacrifício, mergulhe, não fuja. Peça sacrifícios. Peça sacrifícios, porque são ofícios sacros. É Deus diretamente assinando a tua carteira de trabalho. Deus. E a pessoa foge. Eu não, vou continuar aqui comendo, vou continuar aqui fumando, vou continuar aqui bebendo, vou continuar aqui fofocando, vou continuar aqui falando mal, vou continuar aqui porque eu não quero fazer sacrifício. Então, se você não quer fazer algo que te leve em direção a Deus, só te sobra ir em direção oposta a Ele. Ao diabo? Não, ao teu ego. E quando o teu ego se transforma em Deus, você trocou o deísmo, que é acreditar em um Deus, pelo egoísmo, que é transformar o ego na própria religião. E acreditar que tudo que você possui é o suficiente para resolver o problema dos outros e os seus. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. É o mesmo chamado. Novamente, Kardec ou Joana concordando com Kardec. Quando Deus te chamar para a luta, e o que ele diz assim, esse indivíduo que sai soltando bomba, que sai atirando, que vai para a fronte de batalha, que é o fortão, diante das questões morais, ele ajoelha. Que a verdadeira luta não é essa por territórios, mas a luta por abrir mão deles. A luta por sentir-se propriedade do universo. Então, quando eu entendo, eu não tenho que lutar pelo Brasil, eu não tenho que lutar pelo Uruguai, porque isso aqui tudo é nosso. Alguns indivíduos traçaram umas linhas imaginárias e eles pedem que você tenha um visto para entrar lá, mas isso não existe. Quando você se sentir cidadão do mundo, você vai amar o muçulmano, você vai amar o hindu, vai amar o ateu, vai amar o oriental e não vai chamá-lo de japa, e não vai chamá-lo de China, e não vai chamá-lo de alemão, e não vai chamá-lo de galego. Você vai chamá-lo de irmão. E entenderá que assim como o irmão às vezes está lá no quarto ouvindo música evangélica, o outro está escutando música satânica. São irmãos. Mas a hora de sentar à mesa para almoçar, os dois comerão o mesmo arroz e feijão. Em dado momento, eles encontrarão um caminho melhor. A luta que Deus nos coloca é moral. Vencer essa tristeza, vencer essa imoralidade que existe em você, é vencer a verdadeira luta.
Se entregar a isso é perder a verdadeira luta. Então nenhuma outra vale absolutamente nada para o teu espírito. É transitória e será soterrada pela areia do tempo. Já estamos quase acabando. A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, a superação do ego permite uma identificação profunda com o si, que se desvela, manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. Então, tenha em mente também que quanto mais alto você sobe uma montanha, mais solitário você fica. Não sozinho, solitária. No cume da montanha não cabe o mundo inteiro, cabe umas 2 pessoas. Então, a partir do momento que você se eleva moralmente, você vira aquela pessoa que tem muito mais que dar do que receber. Porque, como eu citei o expositor, no caso o Divaldo, você imagina que quando ele termina uma palestra, 100 pessoas querem falar com ele. Mas destas 100, quantas perguntam como ele está? Então, não confundir estar solitário com solitude. São indivíduos que estão cercados de pessoas e, como possuem uma mensagem positiva, todas querem tirar uma parte, mas quase nenhuma se lembra de acrescentar. E essa é uma das diferenças que me faz sempre vir a Criciúma. Eles sempre acrescentam. Este aqui é um dos locais onde eu consigo sair daqui com a mala, às vezes, mais pesada do que eu trouxe. Então eu volto sempre. E continuarei voltando enquanto for assim. Para que algumas pessoas, infelizmente, se pegam tanto aquela oportunidade de tirar uma foto com o indivíduo que não perguntam, quer uma água, precisa de alguma coisa, está tudo bem? Tem alguma forma de te ajudar, disseminar esse trabalho? É um movimento diferente. Então, tornar-se uma pessoa maior moralmente, esteja preparada para um sentimento de, às vezes, dar muito mais do que receber. Mas entender que este déficit que parece existir, na verdade está sendo suprido por Deus. Você não sentirá falta, mas você sentirá uma diferença no seu modo de vida. As pessoas te procurarão por outros motivos, mas você não se sentirá vazio nem vazia. Nunca. Sempre preenchido, sempre preenchida. A superação do ego permite uma identificação profunda com o si, porque quando eu paro de enxergar eu, sobra o todo. E o que é o todo? Uma extensão de todos nós. Eu estou no todo, você está no todo. Nós formamos o todo, mas cada um na sua individualidade. Quando eu enxergo a mim como indivíduo apenas, eu me torno o todo. Então eu sou mais importante que você, eu vou furar você na fila, eu vou te passar para trás, eu vou te abusar de qualquer forma, moral, sexual ou o que quer que seja. Porque eu acho que, assim, eu sou mais importante. E perceber esse si, que se desvela manifestando a sua procedência divina, eu só posso conceber o seguinte: se o meu ego está inserido em algo, e este algo é maior que meu ego, então só pode ser Deus. Eu abro mão, voluntariamente, de que as pessoas olhem para o que eu sou e aceito que elas olhem para a mensagem que eu trago. Você se tornará a mensagem que você leva, e aí tanto faz. Aí você pode chegar de chinelo, pode chegar de bermuda, pode chegar com barba, sem barba, que ninguém mais liga. As pessoas simplesmente te ouvem. Quem tem mais idade e já soltou o freio da coisa sabe o que eu estou dizendo. Conheço alguns indivíduos com mais idade que falam: eu já não estou nem aí, eu falo mesmo. Eu falo o que eu tenho que falar porque eu fiquei a vida inteira segurando, então eu não estou nem aí. Aí você vê aquele indivíduo lá de 80 anos que sai com uma camisa social amarela, com uma bermuda verde por cima dela e uma botina marrom. Nem aí. É aquele mesmo que antigamente pensava em combinar a roupa certinho e tal. Porque o que ele pensa? Eu já não me importo. E isso não é um movimento de abandono que eu trago aqui, mas assim, a tua segurança estará vinculada à sua mensagem e não à sua aparência. E as pessoas compreenderão a sua mensagem e não a sua aparência. Aí tanto faz. Não tem mais feiura em você, mesmo que exista feiura no teu corpo. Porque a tua mensagem é bela. Não há nada pior do que ter um corpo bonito e uma mensagem feia. E aqui para fecharmos,
no livro Diálogo com as Sombras, capítulo 39, nos resumos e conclusões, quando Hermínio Miranda está encerrando o seu trabalho no Diálogo com as Sombras, que ele ensina, ou pelo menos orienta como conversar com espíritos em sofrimento em reuniões mediúnicas. E o que ele tirou de toda essa experiência dele? Ele divide nessa passagem. Assim, quando conseguimos transmutar-nos em amor, ante os companheiros que sofrem, estamos nos colocando no sentido e na direção que segue todo o universo. Se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. E este amor está escrito desse jeito no livro, maiúsculo e com uma exclamação. Se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra. E você concorda, ou pelo menos aceita, que o seu espírito precisa ser doutrinado? Qual é a forma que você encontra de fazê-lo? Frequentar a casa espírita, isso te ajuda, te dá norte, te dá ferramenta, mas é no teu dia a dia que você se doutrina. É quando você acorda e não reclama de ter que ir trabalhar, porque você se lembra que no desemprego foi difícil. É quando você acorda e não reclama de ter que ir dar mamadeira para o seu filho que está chorando às 3 da manhã, porque você se lembra o quanto quis ser mãe. Você passa a ser grato por tudo. Você passa a ser grato pelas coisas que te acontecem. Graças a Deus, eu estou sem paciência para ir trabalhar, porque significa que eu tenho um trabalho. Graças a Deus que eu tenho uma pilha de louça para lavar, porque significa que eu comi muito. Você troca. Você vai doutrinando o seu espírito com amor e se torna o dialogador da tua própria sombra. Então, se ele, que com todo o seu conhecimento chegou à conclusão que no final não é a palavra bonita, não é o exemplo maravilhoso, não é a fábula, não é nada disso, o que doutrina efetivamente é o amor, então o que doutrina a mim é o alto amor. Me conheço, me estudo, me educo, me ilumino, convivo, rejeito, discuto a relação, trabalho, fico com raiva e depois de um tempo começo a me amar. Sem pressa. Tem a eternidade inteira para você gostar de você. Tem a eternidade inteira para você aceitar este que é o único e verdadeiro casamento que você terá até o fim. Todo o resto é transitório. E quando o teu amor por você for pleno, que é criatura, por extensão, o teu amor por Deus também será, pura e simplesmente por ter compreendido que devemos ser gratos por tudo, não como uma obrigação, mas pelo prazer de sermos gratos.